que as nossas orações, ela fica tipo um depósito lá, num depósito, dá tudo lá. Na hora do juízo final, lá vai Deus vai abrir o livro da vida, tá lá marcado, tá tudo marcado. Por isso que não tem um anjo da guarda. Tá tudo marcado. Então, para nossas orações ali, aí sobrou oração para você, vai sobrar para o teu irmão, teu vizinho, teu parente. Então, nunca é dizer que rezar é demais. O Padre Pio rezava quantos rosários? 30 e pouco rosários por dia. Mais de 30 rosários por dia, né? Vou ler uma mensagem aqui, ó. O Segredo das Benditas Almas, do dia 3 de maio de 97. Mensagem número 766. Elas vieram até mim pelo sacrifício que passaram nesta terra. Seus atos foram só de adoração em tudo que podiam se agarrar no que ensinava o Evangelho. Os momentos mais difíceis não foram os seus trabalhos, e sim o desprezo que recebiam daqueles que não acreditavam em seus sacrifícios, tornando-se assim pesada a sua cruz por causa do meu santo nome. Elas davam tudo de si para me ver mais feliz dentro dos seus corações, enquanto estavam na carne. Mas depois que deixaram o seu corpo, no meu mundo livre estava para receber todas as que por mim davam a vida. Hoje gozam de tudo que prometi, assim como ressuscitei no meio dos mortos, essas almas benditas também já ressuscitaram. A mesma coisa fiz com aquele bom ladrão que estava ao lado da minha cruz. São Lucas 23, 43. Quando eu disse, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Que ninguém se deixe enganar por falsos profetas que se dizem que só eu ressuscitei. Comigo vieram muitos que até ali ainda não tinham entrado no céu, aonde está o meu Pai. O que ainda não puderam entrar, pois estão pagando as suas últimas penas. Esses sim, ainda não ressuscitaram. Mas como a minha vinda gloriosa está outra vez, para os que não perderam as suas almas, totalmente perdoados serão. O restante nada mais terá a receber. A perda é 3 vezes maior do que aqueles que já estão comigo. Olhem bem no que dizem as Escrituras. Todo aquele que crer e for batizado em meu nome, sem sair do meu caminho e seguir a pedra fundamental, corretamente, brevemente receberá o que prometi. Mas todo aquele que se afastou do Santo Papa João Paulo II também se desligou de mim. Preparação esta que este meu servidor mostra há muito tempo o que eu espero de cada um. Jesus. Palavra do Senhor. Depois dessa, vamos trazer agora um depoimento da nossa da catequista de Itaquara, da Ana Carminha. Pode colocar lá, Júnior. Muito bem, essa é a nossa irmã Carminha, aqui no estúdio do podcast. Nós vamos falar sobre um pouquinho das almas do purgatório. Muito boa noite, irmã Carminha, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui, né? Quero desejar uma boa noite a todos. E vou dar meu recado hoje. Uma alegria muito grande estar aqui, poder dar testemunho da fé, né? Através das almas do purgatório, né? A experiência, e contar esse fato. E a alegria de ser católica, né? Porque isso aí só tem na igreja católica, né? Então, eu vou contar 3 momentos, né? Importantes. Eu trouxe aqui a foto desse padre. Este padre, desde pequeno que eu conheço, né? Então, ele foi uma presença, assim, muito forte. E através dele, né? Ele é muito devoto das almas. E ele, então, era da paróquia do Santíssimo Sacramento, lá na Boa Vista, em Recife. Eu era criança, e ele foi transferido para uma cidade do interior chamada Paudalho. E Paudalho, então, ele era um padre, assim, sozinho. E chama-se padre colado, porque ali ele mesmo
ficou e morreu até, né? O trabalho dele era sozinho. Então, sempre o Frei Damião gostava de ir lá. O Frei Damião gostava muito de fazer as missões lá em Paudalho, ele é acompanhado com o Frei Fernando. Frei Fernando lembra assim até a altura de Eugênio, sabe? Irmão Eugênio. E também tinha outros padres que iam lá, Frei também Pascal, mas o Frei Damião era constante. E meu tio, então, ele tinha um jipe velho, e saía lá de Paudalho para ver uma pessoa para poder tomar conta dos alimentos na hora do almoço, um suco para o Frei Damião, porque ele ficava direto na confissão. Então, este padre saía tarde da noite. Ele não tinha quem levasse ele tinha um jipe velho e dirigia muito ruim. E quando chegava, ele contava assim para minha mãe, né, ele avisava, vou chegar aí, não sei se é meia-noite, 1h, eu não estou sabendo que hora eu vou chegar, mas minha mãe ficava de alerta, porque era uma missão dela, Frei Damião chegasse, ele contava com minha mãe. E nesse tempo, então, ele vinha dizer assim, eu estou tão cansado que na estrada eu tive que dormir um pouquinho. E você teve coragem de fazer isso? Ah, mas as minhas almas, ela cuida de mim. Eu boto o jipe assim no encostamento da pista e durmo. Outra vez eu levo um biscoito assim para comer, para poder ver se não durmo. Mas ele contava sempre uns episódios, mas esse marcou. Que ele então estava muito cansado e resolveu cantar os salmos que ele... né? E em certo momento, mais ou menos uma distância de uns 2 metros, apareceu um homem na frente e ele gritava, por favor, sai da frente, olha o carro. E o homem nada se mexia na frente, de braços abertos assim, para ele parar. E ele disse, o que está acontecendo? E o homem não falava e ele gritava e ele disse, bom, eu vou ter que parar o carro. Aí encostou o jipe no acostamento e foi ver o que está acontecendo, por ser alguma pessoa passando mal, ele era muito caridoso, né? E quando ele desceu, o trem passou. Era a linha do trem que vinha da cidade dele, né? Aquele homem em pé, todo aberto assim, ele pensou que era alguma coisa, que o homem estava precisando de ajuda, de socorro. Era o trem, passou na mesma hora que ele desceu do jipe e encostou. Aí ele foi se dirigir para o homem, foi procurar o homem e o homem, do jeito que apareceu, sumiu. Aí ele começou a agradecer a Deus pelas almas. Ele celebrava muito pelas almas. A paróquia tinha devoção às almas. E isso a gente herdou. Então esse homem que apareceu para ele foi uma alma do purgatório que alertou ele que vinha um trem, talvez o trem poderia bater nele, mas por isso salvou ele, né? Porque justamente, se não fosse esse homem, ele ia ser estraçalhado, né, na passagem, porque de Paudalho tem São Lourenço, tem várias cidades, e tem o trem que atravessa, né? Uhum. Então já tarde, então ele não estava lembrado disso. Isso aí ele passou, minha mãe ficou muito contente. Isso aí eu gostava de ouvir essa história. Tinha coisa que eu gostava de, né, gravar e gravei essa aí. Ele era muito devoto das almas, rezava para as almas. Eu vi ela contando aí que ele rezava, né? As minhas almas cuidarão de mim, né? Ali que a senhora contando esse caso aí. Então ele era muito devoto nas almas do purgatório, né? Tanto das almas vivas também, né? Então o Frei Damião sempre ia lá e minha mãe, então, foi com ele. Ele ia tarde, da noite, para procurar minha mãe, e minha mãe ia fazer a comidinha de Frei Damião, né? E isso foi um fato. Então isso aí, outro momento também, é que a gente herdou essa convivência da fé, né? Da partilhar essa fé. Minha irmã casou, né? E nesse tempo era o primeiro menino, e houve um problema lá em casa, uma trela de um irmão meu, né? E minha irmã ia sendo assaltada, sequestrada. Ela sozinha em casa ia ser sequestrada. Então nisso aí, meus pais tinham um amigo, um advogado, doutor Pitágoras Souza Dantas, me lembro disso. E eles disse, vamos ao secretário de segurança, para saber o que é isso aí que você vai fazer com a... Aí o secretário, a gente era de menor, não podia estar na audiência, sim, mas o secretário lhe avisou. Sair da casa urgentemente. Isso é uma perseguição. Aí minha mãe contou com a ajuda do padre. O que eu vou fazer? E ele era uma presença, assim, na família, né?
Ele partilhava, minha mãe tem muita confiança no padre Monsenhor Landelino Barreto Lins, esse padre aqui. Esse aí que tá mostrando, né? Aí chegou o tempo, ele disse assim, não se preocupe, vou falar lá com o prefeito, para ver se consigo uma casa, perto de lá de casa, você ficar lá. Aí mudamos para lá e minha mãe conseguiu alugar a casa em Recife e fomos morar. Passamos um ano em Pau d'Alho. Em Pau d'Alho. Esse ano ele botou-me na escola para estudar em Carpina, que é outra cidade do interior, no Colégio da Doroteia. E então, com o passar do tempo, minha irmã ficou preocupada porque eu ia ter neném e não tinha como a mãe ajudá-la. Aí minha irmã pediu, mamãe, vê se a senhora desce para cá. Aí seria bom, você tem uma casa aqui para alugar. Aí minha mãe foi comigo. Descemos, na casa da minha irmã passávamos 3 casas, tem essa casa para alugar. Então, o rapaz disse assim, olha senhora, se a senhora chegasse aqui 15 minutos, a casa eu alugava a senhora. Mas, tá vendo aqui? Eu tenho essa cor, ele era negro, tenho essa cor, mas eu sou homem de palavra. Ele falou para a mamãe, como eu já dei minha palavra, agora se a pessoa desistir, aí a casa será sua. A mãe está certa. Aí a mamãe disse assim, vamos rezar. Aí disse, mamãe, vamos rezar para as almas. Mamãe rezou para as almas, rezei para as almas, todo dia acendi uma velinha para as almas santas e benditas sentinelas, as almas que eu rezava. Que a gente tinha devoção com as almas santas e benditas sentinelas, tomava conta da nossa casa, nunca aconteceu nada. Nunca. O vizinho foi assaltado, mas nunca lá em casa. Tinha um gato miando, minha mãe chegava, levantava, acendia a luz, não via mais nada. Era assim, sabe? Nunca entrou ninguém lá. Então, assim, vamos se pegar com as almas. Aí a gente voltou para Pau d'Alho, minha irmã ficou de se comunicar, alguma coisa, procurar casa, né? Aí nisso aí, quando terminou assim, uns 15 dias, minha mãe recebeu o telefone para a gente descer e falar com o dono da casa. Sim. Aí ele disse, pronto senhora, o homem desistiu. Ele não quis, desistiu. Ele, então a casa, como eu prometi a senhora pode ficar aqui. E a gente ficou lá, porque a casa da gente estava alugada. A casa que a gente morava, né, no bairro, estava alugada. Aí ele então cedeu e a casa era junto da minha irmã. Minha mãe podia dar atenção a ela, que era o primeiro neném, né? Ela estava assim. E isso aí foi um fato que marcou muito. E eu tenho uma graça, né? Das almas do purgatório, que vocês rezaram por elas, né? Almas santas e benditas sentinelas. O outro fato foi que, né, a gente fica assim, estava passando um problema assim também de família, né? E eu não podia resolver. Eu já estava morando aqui na comunidade aqui no Eugênio. E a gente não pode entrar no coração de ninguém e fazer as pessoas mudarem. Então lá em casa estava com um problema no irmão meu, um problema sério. Então eu comecei a dizer assim, o que é que eu vou fazer? Para conversar, ninguém vai entender, ninguém vai dar solução. Se eu falar isso, ninguém vai... Ninguém entendia assim. Não vai resolver o problema, não vai dar solução. Sim. Aí eu disse assim, eu saí, vou pegar um ônibus. Eu já sabia mais ou menos onde era a Barra. Aí saí daqui, fui lá para a Barra. E então eu comecei a rezar as almas do purgatório, as almas mais necessitadas. Aí comecei, da minha geração, da minha família, as almas que estavam ali naquele cemitério, as almas aflitas do purgatório, que eu também estava aflita. Mas eu rezei, sabe, que eu perdi até a hora. Era o sol quente, eu não tinha uma arvorezinha assim, mas eu fiz a Via Sacra, fiz o texto das chagas, fiz o texto da misericórdia, emendei com outro livro de orações que eu tinha. E eu sei que já tinha passado, a senhora quase umas 2 horas. Sol quente. No sol quente e eu oferecendo as almas, né? E não tinha ninguém ali naquela hora. Mas na hora já de me terminar minhas orações, agora eu vou acender uma vela, porque eu já eu vou acender uma vela aqui no cruzeiro. E tinha uma cruz. Tiraram essa cruz, era uma cruz enorme, assim. E eu acendi. Quando eu acendi essa vela e ofereci a ela, aí eu não vi
mas eu vi perfeitamente que ficou gravado até hoje. Não tem esses tonéis d'água, que a gente compra de água, né? Sei. Tá. Aquele toné de água era assim, como aquele gluc, 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 gluc. Água assim, desculpa, mas meu Deus do céu, onde é que tem água aqui? Eu olhava para um lado. Você estava ouvindo, né? Ouvindo. Eu disse, mas a torneira está ali fechada, tinha uma torneira lá. Está tudo fechado, mas não é que tem essa água. Eu fiquei sem entender. Eu disse, mas meu Deus, fiquei só perguntando, mas onde é que tem essa água? Onde é que está essa água? Aí com o tempo, né, eu conversando, aí minha irmã assim, você matou a sede você estava com sede e você matou também a sede dela, porque eu pedi que ela intercedesse por mim. Né? Então, eu fiz muitas orações realmente, certo? Então, as orações que a senhora e eu não tinha nem almoçado, eu saí de manhã. As orações que a senhora fez matou a sede das almas, né? Que estavam ali sofrendo ali. Essa água que eu não vi, mas eu vi mesmo, que até hoje ainda está assim, né? Aí eu agradeço isso muito, o testemunho de meu tio padre, porque esse padre é meu tio, irmão de minha mãe. Ajudou muito você e ajudou época, muito, né? certo? No testemunho, assim, de fé, né? Ele era um padre piedoso, era um padre que vivia assim. A hora que chamasse ele ia atender e ele não tinha medo. Ele era sozinho no jipe velho e dirigia mal.